Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live agora às 18 horas. Vamos ter agora o professor Pedro conosco, o professor Pedro Chaves e a Neca. Vamos ver aqui, eles devem estar entrando daqui a pouquinho. Tá todo mundo me ouvindo bem? Como é que tá o meu áudio aí? Vamos ver. Dani Gil. Dani, como é que tá meu áudio? Ó, o Pedro. Vou aqui, vamos começar. Aguardando a Neca aqui. Ah, Oi, pronto. Oi. entramos. Oi, Neca, como é que estão? Oi, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Boa Muito noite, bom estar professor aqui com Pedro. vocês. Tudo bem, seu Boa Pedro? noite, meus amigos. Com aquele abraço. É com muito prazer que eu estou aqui nessa live, a convite da minha querida diretora do STED e o diretor financeiro, né, Fernando, Financeiro para a não, a gente trocar Neca que... ideias sobre educação. Ah, Estou muito feliz de professor... estar aqui hoje, porque a gente conversa muito sobre educação em casa, almoço, jantar, toda hora, né, Fernando? Mas hoje é muito bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho, compartilhar as ideias e fazer essa troca. Eu quero falar um agradecer a pouquinho. presença de todos que estão nos assistindo, porque eu estava, antes de entrar aqui, estava vendo as inúmeras lives que tem neste horário e vocês estão Nossa, aqui para nos é, assistir. Então, eu quero eu- agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Para nós realmente é a muito bom, competição. porque falar É, sobre educação, nós temos todos os momentos. Pode ser dentro da escola, fora da escola, no shopping, na mesa de refeição. Educação é um assunto palpitante, né? A educação, na exatamente, verdade, ela transforma vidas. Isso é um dado exato. importante. E a educação, eu tenho como exemplo a minha família. Ela transformou totalmente minha família. Eu já poderia falar que eu comecei de uma família extremamente pobre, né? Morei em casa de tábua, eu já tive lamparina a querosene na minha casa, água de poço. Graças à educação, graças ao estudo que eu consegui crescer. E crescer Que legal. bastante. É, Bom, senhor Pedro, já que o senhor começou aí, eu queria até, para aqueles que não conhecem a sua história de vida, vamos começar por aí, né? O senhor É, nasceu aqui em Campo Grande. vou aumentar o som isso. aqui um pouquinho. Aqui é Campo Grande mesmo. E aí o senhor fez, o senhor sempre estudou aqui. Como é que foi um pouco, conta um pouquinho da sua carreira acadêmica aí. O senhor estudou, fez o ensino fundamental, médio aqui em Campo Grande e depois? Bom, O como eu senhor... falei, eu realmente morei na Vila Carvalho, né? Que era uma Uhum, vila bucólica, triste, mas hoje é uma vila toda asfaltada, na verdade, um grande uhum, bairro de Campo Grande, todo arborizado, um bairro que está todo asfaltado, tem muita segurança, então é bem diferente da minha época, né? E eu, na imagino. verdade, desde os 14 anos, eu trabalho, sabe? Trabalho com atividade de Uhum. escritório para ajudar no sustento da família. Então, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E isso E era aí, muito importante. e o senhor sempre, o senhor fez a carreira acadêmica. Eu sei que o senhor pegou, mudou de Campo Grande para estudar, né? O senhor foi fazer faculdade aonde? Eu fiz o ensino primário, vamos dizer assim, que hoje é Fundamental 1 e 2, aqui nas escolas municipais. Depois fiz o ensino médio no Colégio Oswaldo Cruz. Depois, como não Uhum. tinha mais ensino superior em Campo Grande, né, eu fui para Campinas, São Paulo. Eu tinha uns amigos lá e senti muito entusiasmado, porque era uma cidade universitária, como é realmente. Uhum. Desde essa Aí você época já fez era. mestrado, né, É, pai? Depois. eu peguei em Campinas, fiz curso de Ciências Econômicas, fui muito bem. Aí fiz a prova de seleção para o mestrado da USP. Fui aprovado muito bem, inclusive. Entre 400 alunos eu fiquei em quinto. Foi importante que eu pude escolher entre São Paulo e Rio, que eu pude escolher entre Uhum. a USP ou Fundação Getúlio Vargas. Eu escolhi a USP. Ah, que Depois, legal. foi muito legal. Quando terminei o mestrado, eu fui indicado para trabalhar no IPEA, no Ministério do Planejamento, com os Uhum. monstros da economia, né? Como Roberto Campos, o Mário Henrique Simons, José Jacques Veloso.
Delfim Neto, todo esse pessoal foi nosso contemporâneo e a gente teve a oportunidade de trocar ideias com meus professores e eu tive um acesso muito grande a Brasília até porque pelo relacionamento grande que eu tive com eles. Então o senhor foi funcionário público. Começou a carreira como funcionário público. Hoje eu sou, né? Hoje eu sou. Pois é, mas eu queria entender, assim, o senhor saiu de Campo Grande, acabou fazendo uma graduação fora, fez em economia, né? Ciências econômicas, depois fez um mestrado, isso a gente está falando na década de 70. 68, perfeito. Não é isso? 68, 70? 69, 70. Foi ontem. Foi anos atrás, E numa época que era muito difícil todo mundo parava na graduação, né? O raríssimo fazer o mestrado, o máximo era a especialização. Os mestres eram muito poucos no país mesmo. Sabe? E aí o senhor acabou entrando no clube, porque nesse clube privilegiado. Foi mesmo, foi muito importante para mim. Foi. E aí o senhor já estava trabalhando, o senhor foi trabalhar no IPEA, na capital federal? No Rio de Janeiro, exatamente. No Centro Capital Federal nessa época. Humanos. Já era capital, o Rio era a capital federal nessa época ainda. Em 60 até 21 de abril de 60. Em 70 não era mais. Mas ainda tinha uma parte do IPEA que estava no Rio, que estava resistindo para não ir a Brasília, e uma parte estava em Brasília. Eu estava no Rio, mas nos próximos anos eu tinha que ir para Brasília, sabe? Entendeu? E aí o senhor já no começo dos anos 70 aí, o senhor já trabalhando no IPEA, tendo mestrado, tendo uma carreira, vamos dizer assim, bastante planejada, bastante tranquila do ponto de vista de já ser um funcionário público, o senhor resolveu voltar para Campo Grande. Como é que foi isso, professor Pedro? É verdade, essa foi uma decisão muito difícil. Eu era técnico de pesquisa do IPEA, né? Fazia realmente trabalhos bastante importantes. Aí, quando a Terezinha e o Plínio Mendes dos Santos, meus irmãos, estavam criando a MASSE, então me convidaram para vir para cá, para ajudá-los a dirigir a escola, que tinha um potencial muito grande. Eu vim antes aqui, dei uma olhada no mercado e vi realmente que tudo estava aqui para acontecer aqui em Campo Grande, principalmente com a próxima divisão do Estado, né? A operação do Mas nessa época nem falava de divisão do Estado. Já estava previsto, já sentia um ambiente que havia uma divisão, de fato, não de direito. Havia muitos movimentos, eu já sentia, realmente, em Brasília, e próprio Ministério do Planejamento, que havia esse clima. Inácio Rangel e todo o grupo, sabe? Então a gente já sentia isso. Agora, o senhor... É uma paixão, né, Fernando, pela educação, porque largar uma isso que eu ia falar. O senhor já jovem, morando no Rio de Janeiro, com emprego público, solteiro, estava tranquilo no Rio de Janeiro lá, resolve voltar para Campo Grande, resolve voltar para Mato Grosso do Sul. Eu tinha uma bolsa de estudo para fazer doutorado na Universidade de Chicago também, já tinha sido aprovado, é verdade. Acho que a gente acabou perdendo o ministro. Acho que a gente acabou perdendo um ministro da Fazenda nesse caso. Então, quando o senhor resolveu voltar para cá. Aí eu resolvi vir para cá. Eu gosto muito de desafio, sabe, Fernando? Eu acho que é importante. Quando se trata de educação, então, eu acho que é fundamental. A educação, na verdade, ela é essencial na vida do homem, desde a sua infância até a vida adulta. Não existe nunca um homem parar de estudar, né? Educação continuada e tudo mais. Eu sempre o senhor abandonou Rio de Janeiro, abandonou a tranquilidade, ali um caminho mais seguro, vamos dizer assim, né? De funcionário público, de estar no Rio de Janeiro, abandonou uma oportunidade de um doutorado fora do país, o que naquela época era para poucos no Brasil, né? Para voltar, para começar a trabalhar numa escola recém-inaugurada, recém-fundada pelos seus irmãos. Porque eu acreditava no potencial da própria escola. Primeiro, eu sabia realmente que Plínio Terezinha era um professor exímio de matemática. E havia uma adesão muito grande a eles. Onde eles davam aula, os alunos iam atrás. Então, a gente tinha essa convicção. Mesmo assim, sabendo dessa segurança que eu tinha em Brasília e Rio de Janeiro, que na pior das hipóteses eu ia para Brasília, né? Como técnico de pesquisa. Eu achei que valia a pena vir aqui e mais um desafio importante, se tratava de educação, né? Que é fundamental para a gente, que transforma realmente todas as vidas e dá
condição para que a gente possa crescer e poder fazer algo pela sociedade. Então, a entrada profissionalmente, vamos dizer assim, que eu sei que o senhor já dava aula particular anteriormente, né? Mas a entrada, vamos dizer... Anos, né, pai? Desde os 14 anos. A entrada na vida profissional como professor, efetivamente, foi então no começo dos anos 70, é isso? Eu tive uma passagem aqui muito rápida, em 65, 66, e eu dei algumas aulas no Colégio Oswaldo Cruz mesmo, em algumas outras escolas, entendeu? E o pessoal gostava muito das minhas aulas. Eu senti que eu tinha vocação e eu gostava muito de sala de aula. Realmente o professor é assim. Ele não pode ver uma sala de aula que ele quer entrar e começar a ministrar as suas aulas, sabe? Entendeu? Legal. Isso está no DNA, não tem jeito. Sempre foi a paixão do senhor. É minha paixão. Sala de aula. Minha paixão nem é diretoria, nem reitoria. É sala de aula, professor. Eu acho até engraçado, porque quando eu estava começando a namorar com a Neca, né? Eu lembro bem que eu recebi uma ligação, né? Aí eu atendi, eu falei... falou, Fernando? Eu falei, Falou, aqui é o professor Pedro. Fiquei pensando, falei, professor do que esse cara me deu aula, né? É engraçado que o senhor esse negócio de professor, eu acho que ficou encravado na alma mesmo do senhor, verdade, né? O senhor carrega isso. Sabe? Acho que o professor nunca vou deixar de ser. Posso deixar de ser senador, posso deixar de ser funcionário, mas professor está no cerne, está no DNA mesmo. E eu gosto desse título, sabe? É muito honroso, né? Tem um comentário, melhor professor que já tive, Soraya. Obrigado, Soraya. É muito generosa, viu? Aí, eu adorava ver os alunos aprender, sabe? Aquele sorriso, aquele olhar. A gente dava uma aula para o aluno, aquele olhar que ele tinha entendido a matéria de matemática, eu me realizava, sabe? Eu dava, inclusive, aula de recuperação fora do horário de aula, sabe? A vocação, né? A vocação é uma coisa, né? Agora, o senhor estava falando, o senhor veio para cá, né, voltou para Campo Grande na década de 70, saiu do Rio de Janeiro, que estava numa boa. O que estimulou o senhor a pensar em voltar para começar essa escola? O que essa escola tinha de diferente para o senhor pegar e abraçar esse desafio na educação? Meu grande desafio era fazer uma escola diferenciada, onde o aluno seria o centro do sistema de ensino e aprendizagem. Ele é o cerne desse processo. Então, o fundamental era fazer uma escola desafiadora, arrojada, onde o aluno seria protagonista desse processo. Já naquela época, eu pensava exatamente nisso. Nas minhas aulas, o aluno mexia muito com o aluno, sabe? Eu não dava paz para o aluno participava o tempo todo da sala de aula. Era doição, era provinha, relâmpago e etc. Então, a minha metodologia era diferente do que se dá naquelas aulas acadêmicas, tradicionais, né? Então, isso já mexia comigo. Então, eu sentia que era possível fazer uma escola onde a gente pudesse oferecer tudo isso para o aluno. Primeiro, tinha que ser um prédio diferenciado, onde houvesse realmente condições pedagogicamente correto, onde o aluno se sentisse bem à vontade. Foi a partir daí que a gente pensou em fazer um projeto ousado. Falei com o Plínio e com a Terezinha, eles concordaram, e aí nós buscamos realmente, primeiro, estamos nas casas alugadas, né? E depois a gente pensou logo em construir a sede própria. Eu fico imaginando. Da Massi, né, Fernando? Você vê que os prédios eram todos quadrados naquela época, né? Eu acho que até hoje. E o senhor resolveu, né, com a tia Terezinha e o tio Plínio, fazer um prédio redondo. Eu acho que pela própria aproximação, qual foi a concepção desse projeto, qual a intenção? A ideia de fazer o prédio redondo, primeiro, inspiração. Na Suíça, a maioria dos prédios escolares são redondos. Que é, na verdade, quando o prédio, a sala é semi-redonda ou semicircular, ela, na verdade, ela permite que há uma proximidade do aluno em relação ao professor. O professor fica na parte de baixo e o aluno em cima. Então, há uma relação muito forte, uma convergência do aluno com o professor. Outra coisa importante é que todas as salas eram sonoras, eram musicais, a troca de sinais era através de música, tornavam a aula suave, tranquila. As salas em forma de anfiteatro, a sala quadro negro em forma de uma lousa parabólica. Quer dizer, pedagogicamente era perfeita a escola. Essa era a escola que eu sonhava. Quando foi apresentado para mim, eu discuti antes o projeto. Aí eu vi que ela realmente consolidou aquilo que a gente pensava. Entendeu? E ela foi ao encontro daquilo que a gente desejava
é realmente fazer alguma coisa diferente são já. do século XXI, me permito dizer. Viu? Eu acho que uma característica muito forte que a gente tem que pontuar é esse vanguardismo dos irmãos, né? Essa inovação. Então, mesmo lá 40 anos atrás, sempre foi uma característica muito forte dos três irmãos. Propiciar o que fosse de melhor, de novidade, sabe? Tudo que eram ideias novas, eles abraçavam e buscavam e traziam. Então, desde a época da Massi, isso já acontecia na nossa família. A questão da inovação, do vanguardismo, do pioneirismo, isso são características marcantes que eu vejo aqui nessa família, que me serve de muita inspiração hoje. Isso é verdade mesmo. Quando a gente pensou em fazer a sede própria, a gente precisava de recurso. Então, a gente sabia que era difícil conseguir recurso para fazer um prédio daquele porte. Então, nós criamos um título, que é Bolsa de Estudos Massi. Esse é um título, né, que foi colocado no mercado. E em 30 dias foi vendido todos esses títulos. O que eram esses títulos? Correspondia à antecipação das anuidades. O aluno podia comprar 11 anos de estudos, por exemplo, o pai quer dar para o filho ou para o neto, ele dá realmente um título de 11 anos de estudos. Ou podia se dar 8 anos de estudo, que era o ginásio todo na época, hoje é ensino fundamental 1 e 2, né? Hoje seria 9 anos. Então você nota que já naquela época a gente teve um pioneirismo nesse sentido. Foi muito bom. Olha, porque eu tenho recursos suficientes para construir realmente o prédio da Massi. Foi graças à crença dos pais. Analisa comigo, Fernando. Nós começamos a escola em 70. Já em 74, inauguramos a sede própria, com recurso próprio, pela confiabilidade que sempre os pais tiveram na gente. Foi muito importante. Eu estou lendo aqui. Fernando, aproveitando aqui o nosso acadêmico, Antônio, falou que foi aluno da Massi em 74 e 75 e hoje ele é nosso estudante de Direito. Que coisa boa. Viu? Que coisa linda. Seu Antônio, meu colega de veterinária, e agora fazendo Direito lá conosco no INSTED. Beleza, hein? Meu colega veterinário e voltou aos bancos da academia já, o que prova que não tem idade para a gente voltar a estudar, né? Eu acho isso... O seu Antônio, para mim, é um grande exemplo sempre, eu falo isso para ele, como é bacana ter uma pessoa já madura, né, que se permite voltar aos bancos escolares, porque o aprendizado não tem idade mesmo. Aí eu queria voltar um pouquinho, professor Pedro, só para a gente... o senhor começou a escola, né? E aí depois, como que o senhor entrou no ensino superior? Como é que foi essa entrada no ensino superior? Quando que foi isso? Bom, em 74, a gente inaugurou o prédio próprio da Massi, começamos as aulas normalmente, com 4.000 alunos. Aí, em 75 também foi ótimo. Aí nós resolvemos alçar novos voos, porque nós sentimos que havia uma demanda reprimida muito grande aqui na nossa cidade em relação ao curso superior. Somente curso da área de engenharia no período noturno. Eu fui procurado por alunos do cursinho do período noturno que diziam que queriam curso à noite. Então, eu fui ao MEC, lá conversei com o pessoal, entrei com o processo e foi autorizado 3 cursos superiores na área de tecnologia e um na área de humanas. Foram isso, então, meados de 70, então. Isso 75. Foi em 75. 75, legal. Olha aqui, hoje um professor nosso de Direito, o professor Bento, que dá aula no Direito, falando que foi o primeiro vereador mirim. Eu acho que isso... maravilhoso, foi. O senhor acaba permeando na vida, participando da vida política, de inúmeras famílias, né? Cidadania, A Kátia também falando que estudou na Massi, depois estudou no CESUP. Falando nisso... Né? E agora, Kátia, eu vou esperar você no STED, Kátia. Então, fazer a nossa pós-graduação. O CESUP começou, então, em 75, então, com esses primeiros cursos, 76, é isso? Né? Praticamente. 76. Isso. E aí o senhor teve uma trajetória que eu sei que, pensando que na década de 70, o Estado ainda não havia sido nem dividido ainda, né? Exatamente. Eu sei que houve também um grande divisor de águas quando foi solicitado e concedido aqui, foi o primeiro curso de engenharia, aliás, de arquitetura. De arquitetura. Foi. O problema é o seguinte, eu senti, por que eu também fiz o curso superior? Porque eu já sentia que o Estado ia ser dividido e o afluxo de pessoas que viriam para Mato Grosso do Sul, para o Centro-Oeste, de maneira geral, seria muito grande. Então, não teria nenhuma dúvida quanto a isso. Então, nós realmente partimos para esse curso superior.
Aí nós resolvemos fazer a sede própria do SESUP. Foi o maior desafio. Fui lá falar com a dona Olivia Enciso, ela cedeu uma área de 25 mil metros quadrados. Aí nós conseguimos um financiamento na Caixa Econômica e construímos realmente aquela sede, que é o redondo lá do... Já era o redondo também do SESUP. É o redondo, é minha marca. Outro redondo. E conseguimos o Arnaldino da Inco, que fez o prédio, foi muito bom. E nós fizemos 7.500 metros quadrados, com salas ociosas à vontade, que eu acreditava que ia lotar aquela escola. O senhor sempre foi muito arrojado, né? Sempre foi muito otimista. Sempre otimista. Eu era tido como um visionário em Campo Grande. Todos falavam. E foi muito importante. A construção foi urgente, foi rápida. Em 8 meses ele terminou aquele prédio. Nossa. Depois nós começamos lá. E fez maior loucura ainda, Fernando. Eu sabia, a massa estava bastante lotada de gente, né? Estava realmente sem espaço. Eu peguei os alunos do cursinho de manhã e levei eles para estudar lá no SESUP de manhã. Eu paguei o ônibus, não tinha ônibus até lá, sabe? Eu paguei ônibus da Ouro Branco, que pegava os alunos 7 horas da manhã na massa, e levava até o SESUP, esse aula e 11 horas estava de volta para a massa. Eu imagino que em 76, ali onde é a Uniderp hoje, ali na Ceará... Só tinha ali um ônibus que passava de hora em hora. Era muito difícil. Nossa! Realmente... Estudar à noite ali eram heróis. Eu imagino. Estava estudando na fazenda. Não tinha telefone, não tinha luz elétrica, tudo ali nós colocamos, toda a infraestrutura, sabe? Então isso foi muito importante para nós. Um comentário aqui muito carinhoso da Nilce, que a Márcia era a segunda casa dos filhos dela. Obrigada, Nilce, pelo carinho. Eu acho que uma característica muito dos meus pais, né? Esse atendimento, saber o nome de cada aluno pelo nome e considerar mesmo assim, é muito carinho. É uma fraternidade, verdade. Muito carinho, né? Que legal, né? Eu acho que essa é uma das coisas que diferencia realmente, né? Quando a gente resolveu pensar a educação aqui, sempre trabalhando na escola, e voltar para trabalhar com o ensino superior, eu acho que sempre uma coisa que a gente sempre percebeu era essa coisa, esse atendimento muito personalíssimo que o senhor dava, né? Eu trabalhei com o senhor e eu sempre percebi ali essa coisa de querer estar sempre no meio dos acadêmicos, fazer questão de passar por todo o pátio. O senhor parava lá no estacionamento, vinha andando no meio dos alunos. Na cantina, isso mesmo. Professor, posso falar com o senhor? Ele conversava com cada aluno. Exatamente, tinha muito prazer nisso. Alguns levava para a sala, então esse atendimento de cada aluno, né? E que acabou que hoje, infelizmente, com os grandes grupos, isso acabou se perdendo, a gente está resgatando isso, né? Nosso intuito é que a gente volte. E eu tinha como grandes parceiros também, eram os meus professores. Esses professores são inesquecíveis. Eles, na verdade, carregavam o piano, me ajudavam, somavam comigo. Os próprios acadêmicos também somavam com a escola, os coordenadores, os pró-reitores, quer dizer, tiveram um trabalho magistral, foi um trabalho em equipe, por parceria. Eu acho que esse é a melhor forma de a gente trabalhar, sabe? Eu fico imaginando, o senhor falou de docentes, né? O senhor falou de docentes, né? A gente pensando numa trajetória que o Estado só foi dividido em 79, eu imagino como é que era montar um curso de arquitetura que exige uma especificidade bastante, né? E foi o primeiro curso aqui. Esse foi o primeiro curso em Mato Grosso do Sul e Rondônia. Era um curso que tinha uma demanda reprimida muito grande. Foi em 80 que saiu o curso, em setembro de 80, e foi 6 de setembro de 80. E o vestibular foi em 81. Nós tivemos 18 candidatos por vaga. Na verdade, uma demanda grande, é verdade. Aí eu tive lá no SESUP, frequentando artistas, frequentando profissionais que não eram diplomados, mas que eram ótimos profissionais, pessoal do meio realmente que gostava realmente da própria arquitetura em si, né? Porque a arquitetura é uma arte, né? Então nós tínhamos lá realmente rodeado de pessoas. Fizemos uma exposição pela Funarte também, muito importante para a primeira turma, onde fui premiado pela Funarte. Quer dizer, havia contatos maravilhosos. Trouxemos aí o Décio Natari, que era especialista em poesia concreta, trouxemos o Lúcio Grenoble, que era o diretor da FAO-USP. Foi muito bom, sabe? Foi muito rico.
Não, e E a aí gente... foi crescendo, né? Os cursos, foi se ampliando, a quantidade de cursos, a faculdade, até que se transformou em universidade. É verdade. Né? Agora, eu acho que uma característica assim, muito forte né, é a questão que o meu pai sempre foi um educador. Ele não foi um empresário da educação. Eu acho que isso faz toda a diferença. Né? A educação sempre buscando a maior qualidade, os melhores professores, uma integração muito grande com a sociedade, tentar fazer com que o aluno, desde os primeiros anos, já tivesse esse atendimento, prestasse serviço para a sociedade. Tinha a policlínica odontológica, tinha a farmácia escola, enfim, tinham vários atendimentos que colocavam esse aluno já no mercado de trabalho. Então, era muito bonito a gente ver esse trabalho. Isso é verdade. Me marcou muito. Era voltado para a comunidade. Eu fazia questão que todos os meus professores e a universidade participassem de todos os conselhos que tivessem municipais ou estaduais, para ficar integrado com o Estado e o município. Porque a universidade, a proposta da universidade era ser uma universidade de desenvolvimento, que ajudaria o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, comprometida com a geografia do nosso Estado. Então, isso foi bastante importante, sabe? Eu colaborei muito com o Estado. Participava do CREA, todos os conselhos que tinham realmente peso dentro do Estado, o SESUP estava presente. Professor Ordalho, nossa grande companheira aqui, falando, inclusive, que fez uma pós-graduação em metodologia da educação superior na década de 80 no SESUP. Foi mesmo, pela Unesp. Em convênio com a Unesp, foi? Então, eu acho que essa característica, né, de trazer a massa crítica aqui para um estado recém-nascido, né, que foi o Mato Grosso do Sul, eu acho que e esse comprometimento com a sociedade, formar quadros de profissionais, eu acho que essa faz toda a diferença. Eu acho que isso é que traz essa proximidade, né, que hoje a gente não vê mais na educação superior e que a gente procura talvez resgatar conhecer efetivamente quem são nossos alunos, conhecer a nossa sociedade, o que o nosso Estado precisa, a nossa inserção na sociedade enquanto instituição de ensino. Acho que essa que é o grande diferencial que a gente pode fazer, não é isso? Isso é verdade mesmo. Você tem toda a razão, porque a Uniderp, existiam duas marcas mais conhecidas em Mato Grosso do Sul. Era Uniderp e Comper. Quem fez foi o Beto Pereira, que fez essa pesquisa. A Uniderp era querida, realmente amada por todos. Porque todos colaboraram para que ela fosse implantada e credenciada. Todos os senadores, todos os deputados, todos da área judiciária, todos do Ministério Público, todos colaboraram, do Executivo também. Então, isso para nós é um motivo de muita alegria. Havia uma torcida a favor. Então, todo mundo amava realmente a Uniderp. Então, a gente acabou... um professor aqui nosso dando depoimento, Fernando, o professor Jefferson. Verdade. Uniderp foi minha casa por 18 anos, graças ao professor Pedro. Especialista e mestre por lá. E hoje juntos no INSTED. Hoje ele é nosso professor que bom, no curso de análise bacana. de sistemas. Aí a gente também... O mais importante é o curso de medicina, né? Que acho que... Pois é, eu ia voltar nessa linha do tempo aí. A gente acabou... Teve um grande marco que foi ali a parte de... o curso de arquitetura, que temos ali... formamos... A instituição formou excelentes arquitetos, na verdade, artistas mesmo, né? Pelo interior de Mato Grosso do Sul, pelos municípios, eu vejo em quase todos os municípios secretários municipais que foram nossos alunos, inclusive prefeitos. Para mim é uma alegria. Eu tenho desembargadores em Campo Grande que foram nossos alunos, eu tenho prefeitos, como eu falei, vereadores, deputados. Isso para nós é uma grande alegria de saber que a gente teve a possibilidade de formar quadros para Mato Grosso do Sul e para o país. Eu acho que essa foi talvez o grande diferencial hoje, como o senhor está falando, né? É o legado, né? É o legado. O senhor participou da vida de tanta gente, né? Pôde oportunizar através da educação e do ensino, o ensino desde da escola, fundamental mesmo, até uma graduação, uma pós-graduação, né? Oportunizar que pessoas pudessem progredir, ter uma formação sólida, se tornarem juízes, embargadores, engenheiros, advogados, enfim, nas mais diferentes áreas, né, poder contribuir para a criação do Estado, para o desenvolvimento do que é mais importante no Estado, que são as pessoas
eu acho que realmente é um motivo de muito orgulho, né? Em primeiro lugar, as pessoas. Sempre a gente pensava nisso. Fundamentalmente era o aluno. Ele era o centro de todo o processo nosso, sabe? Eu acho que tudo fazia em função dele. Quer seja na Uniderp, no Cesup ou na MASSE, sabe? Sempre foi assim. Entendeu? Eu acho que isso como eu estava dizendo na linha do tempo, eu acho que a arquitetura foi o grande marco em 80, depois em 85 tivemos a agrimensura, depois em 90 foi um ponto importantíssimo também. Nós fizemos 2 cursos importantes, que foi o processamento de dados e foi o curso de administração com ênfase em análise de sistemas. Aí nós começamos a entrar na área de informática. Foi importante. E não voltamos mais. Aquela época que estava começando. 90, exatamente. Que legal. As pessoas até tinham medo do computador, a sala ficava bem trancada. Eu lembro assim, mais ou menos, viu, gente? Não lembro muito bem, não. 382, 282, computador de bastante. 286, era 386 os computadores. Você vê que na verdade era o nascimento do que a gente tem hoje. Se a gente fala para as nossas filhas, né, que não tinha essa quantidade de computadores, era o nascimento efetivamente da informática no mundo, né? Guardada 4, 7 chaves. Que loucura, né? O CBD era mesmo. Imagina a gente imaginar que hoje, através do celular, a gente teria muito mais funções do que aquele computador grandioso naquela época. Realmente. E aí o senhor também tem um outro marco que ficou bastante relevante, né? Pensando esses desafios, tudo isso a gente está falando e acabavam sendo inovações que o senhor trazia para Campo Grande, trazia para o Mato Grosso do Sul. Aí eu sei também que o senhor teve um dos primeiros cursos de medicina com uma metodologia que a gente hoje usa muito no INSTED, que é a nossa, que é a metodologia ativa, que é o que fez a gente efetivamente buscar um caminho novo na educação. Como é que foi esse movimento, muito Pedro? Bom. Quando eu criei o curso de medicina, eu pensei na metodologia que eu iria utilizar. Discuti, pensei e notei que na Holanda, em Maastricht, e no Canadá, McMaster, adotavam modelos diferenciados de odontologia, de medicina, onde voltavam para o médico de família. Então, eu fiquei apaixonado pelo modelo. A partir daí, nós entramos em contato com o Lúcio, da Universidade de Botucatu, era a única universidade que tinha o modelo PBL. Unesp, né? Unesp Botucatu. Exato, Unesp Botucatu. Veio a Campo Grande e começamos a trabalhar num projeto pedagógico juntos. Um projeto exaustivo, difícil, caríssimo projeto. E convidamos alguns médicos, abnegados mesmo, pelo menos uns 20 médicos daqui de Campo Grande, médicos realmente famosos, consagrados, que resolveram fazer um curso de alto nível em Campo Grande. A partir daí, eles resolveram fazer capacitação aos sábados e domingos, os médicos, todos os médicos. E nenhum faltavam. Almoçavam na própria escola e, a partir daí, ficaram capacitados para o PBL, que é o Problem Based Learning, né? Que é extremamente importante, que a NECA pode, com propriedade, falar sobre esse método que é tão importante e que, na medicina, trouxe, inicialmente, uma surpresa para os pais. Os pais ficavam preocupados. Meu Deus, meu filho não está tendo aula. Mas, na verdade, o que está usando é a metacognição, onde o próprio aluno aprende a aprender. E aprender a aprender. O próprio aluno, ele, na verdade, ele procura produzir o seu próprio conhecimento. E não ficou só em medicina, né? Foi medicina e psicologia. A Vera já foi maravilhosa também. Ela fez um trabalho brilhante lá na psicologia, sabe? Através realmente dessa metodologia, onde o aluno já sai pronto. Todos isso nós estamos falando de 20 anos atrás. Saíram aprovados na residência médica. Isso há 20 anos atrás. Isso há 20 anos atrás, professor Pedro. A gente já inverteu a posição nessa época e já colocava o aluno como protagonista do aprendizado. Já nessa época. Já nessa época. Então, o aluno ele tinha que pesquisar, ele tinha que estudar, ele tinha o professor... Aula de tutoria. Aula de tutoria com 10 estudantes. E ele tinha que ser protagonista, porque o professor colocava um estudo de casos para ele. O professor dava só um problema e mandava o aluno pesquisar. Dava um tempo para ele e aí ele tinha que estudar, tinha que aprofundar e tinha que vir com uma solução. Então, não tinha como, nesse período, ele não estudar, ele pesquisar. E o professor descobria que ele não estudava. Ele estudava. É uma metodologia maravilhosa. Foi assim, um projeto maravilhoso, realmente, e que há 20 anos atrás a gente já começou com isso na Uniderp. E falando em inovação,
né, sempre inovando, né? Em 2004, 2005, foi o ano que eu fui para a Uniderp. Eu fui para um projeto novo também, inovador, que era o ensino à distância, que estava nascendo no Brasil. Exatamente, foi. Aí como é que foi isso, professor? Acho que nós somos a 4ª instituição do Brasil a ter o EAD, né, pai? Eu estive em Brasília e vi que, na verdade, o EAD tinha vindo para ficar. Falei com o Edson Machado, que era de chefe de gabinete do ministro da Educação. Ele falou que o EAD, realmente, a tendência era liberar, realmente, para que as instituições sérias pudessem, realmente, conduzir e fazer o curso de alto nível de EAD. Para, principalmente, as populações mais distantes, longínquas, que tivessem dificuldade de ter curso superior. E, com isso, a gente criou uma estrutura, uma mega estrutura para o EAD, onde as nossas aulas todas eram transmitidas por satélite, 2 vezes por semana. Isso era bastante importante, tinha um estúdio próprio, mais de 100 polos no Brasil inteiro, desde de Manaus até o Rio Grande do Sul. Essa daí a gente oportunizar, né, essa aprendizagem para o interior do Brasil, na verdade, cidades pequenas, né, que a pessoa jamais teria condição de fazer uma faculdade e você conseguir levar esse ensino de qualidade para essas pessoas. Então, essa que realmente era o desafio e que a gente sempre buscava. Outra coisa importante que eu não falei é que nós não contentávamos ficar só na capital. Nós também fomos no interior. Abrimos campus em Rio Verde, em Coxim, Dourados e Ponta Porã. Eu levava uma Kombi, saía daqui 4 horas da tarde, ou uma van, né, de luxo, levava os professores, chegavam lá 6h30, jantavam, davam aula de 7 horas, essa van ficava esperando os professores 11 horas e voltavam. Quer dizer, o mesmo corpo docente de Campo Grande tinha em Rio Verde, tinha em Coxim, tinha em Dourados, tinha em Ponta Porã. É um sonho de consumo para quem morava nessas cidades. Foi maravilhoso isso. E eu lembro... Era uma coisa maravilhosa, era o acontecimento da cidade. E o senhor falou de formatura, eu me lembro como o senhor fazia questão de ir em cada formatura. Eu achava aquilo lá uma loucura. Eu estava começando a namorar com a Neca. A gente foi numa formatura em Ponta Porã. Terminou a formatura, a gente foi jantar no Pepe, lá em Ponta Porã, ali em Peruã. O senhor comendo um bife a cavalo enorme. Eu falei, não é possível que esse homem... Muita saúde, graças a Deus. Isso já tem 22 anos, professor Pedro. Eu não era nem casado. Muito louco. E o senhor ia para o interior e viajava com uma energia, com uma felicidade. E uma vontade, uma alegria, né? Uma alegria. Tem por dentro, sempre foi muito com aquela alegria. Eu falo sempre, quando encontro os professores, eu falo, tudo bem com aquela alegria, é verdade. Nós temos que ser otimistas, incorrigíveis, para poder ser bem na vida e entender que todas as coisas vêm porque Deus deseja. Isso. Mas aquele jantar me marcou muito. Falei, esse homem não vai durar muito tempo, não. Esse ritmo aqui. E já tem 22 anos isso. Graças a Deus, o senhor durou e dura muito mais e continua com o mesmo pique. O que é impressionante para mim. Eu acho que quem conhece o senhor, a característica mais marcante assim que eu vejo é a energia. O senhor é incansável, o senhor é sempre animado, o senhor está sempre para cima. Eu acho que essa característica é que motiva, é essa liderança que o senhor tem e sempre buscar o novo e nunca aceitar a mesmice. Eu acho que é isso que puxa tanta gente e deixa a coisa tão entusiasmada, né? Tanta gente acompanha o senhor, porque o senhor é uma grande liderança no final, né? Eu acho que, além de ser um educador... Eu agradeço, porque a liderança se conquista, né? Não se impõe. Então as coisas vêm naturalmente. Eu acho que a gente faz as coisas que vai ao encontro realmente da comunidade, da sociedade. Isso é bastante importante. Fazendo isso, com certeza, a gente tem pleno sucesso nas coisas que a gente faz. Porque nós estamos fazendo juntos. Eu acho que tudo que nós crescemos, construímos, fazemos, estamos todos do mesmo lado. Isso é importante. A Carla Stefanini deixou um recadinho aqui para o senhor, pai, grande educador, com significativas contribuições para a educação de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Carla. Ela é tão generosa, viu? Muito obrigado. Eu admiro muito o trabalho da Carla. Agora, e Fabiana também. Uma coisa, Fernando, que eu acho que vale a pena a gente lembrar também da pesquisa, né? Que a Uniderp também, meu pai
a pesquisa, a gente sabe que tem um custo alto, principalmente para instituição privada, né? Que não tem outros recursos, a não ser a mensalidade, mas a pesquisa era algo muito forte na Unidep. Até a Patrícia Bueno colocou aí, lembrou da Arara Azul. Exatamente. Nós temos né? o Instituto de Pesquisa do Pantanal. Nós compramos uma área de 3.000 hectares só como centro de pesquisa. E lá nós abrimos não só para os professores da Unidep, mas como todos os professores do Brasil, até para o exterior. Tivemos pesquisadores da França, da Inglaterra, da Alemanha, trabalhos maravilhosos desenvolvidos lá, inclusive produção científica a 4 mãos. Professores nossos e professores de outros países. Muito bom. E os Que estudantes, bacana. E os estudantes estavam sempre lá, sempre trabalhando juntos, principalmente a área de biologia, a área de veterinária, agronomia, todas as áreas o pessoal ia e ficava lá realmente trabalhando e de forma muito tranquila, muito acentuada, sabe? A de piscicultura também, importante. E eu tô lendo aqui do Taveira, não podemos esquecer também, né, a professora Reni, que também é verdade, sempre ali ao lado, e eu sou testemunha o quanto ela apoia, o quanto ela é companheira, o quanto ela incentiva o senhor. Então tem que deixar esse registro aqui, que realmente é uma mulher extrema, de uma fibra enorme, muito querida, sempre muito carinhosa com muito todos. Disposta, sempre disponível, é verdade, sim, é isso mesmo. Exatamente. Então, e ela apoiava tudo, né, pai? Todas as ações, todo apoio, os projetos. estava sempre presente até a última hora, é verdade, sempre. Eu imagino que para a família, a gente falando tudo isso, né? E o senhor o pouco tempo que eu fiquei lá no Unidep com o senhor, eu lembro que eram 3 turnos. Eu ficava falando, mas não é possível, que horas que a gente vai para casa aqui? Eram 3 turnos. Eu acho que é o amor, né? A paixão pelo negócio, né? Exatamente. Pelo que faz, né? Aí você não vê a hora passar realmente, porque realmente é aquela alegria, né, pai? Eu chamo de nirvana quando você mistura o trabalho com prazer. O trabalho ali, para mim, era prazer. Toda vez que eu ia à Unidep, era como se fosse alguma atividade prazerosa, porque eu gostava dos professores, gostava dos meus alunos, gostava realmente de conversar com os coordenadores, pró-reitores, enfim, até com o pessoal realmente, às vezes, da própria limpeza. Todos me aconselhavam. A gente aconselha com todas as pessoas. Isso é muito importante. E a Juliana Jorge colocou aqui exatamente isso, que trabalhou conosco lá, montou um laboratório de FIV, há 15 anos atrás, montou um laboratório de FIV, o que era uma coisa assim bastante ousada. Fertilização in vitro, né? Fertilização in vitro. Né? Então, e ela falou... Viu? Ela foi exemplo. E ela falou exatamente isso, que o senhor sempre foi uma pessoa que sempre escutou muito o corpo técnico, o corpo docente, se aconselhava muito com os seus profissionais ali, para tomada de decisões. E é por isso que talvez tenha sido sempre tão acertadas as decisões, né? Essa característica. Nada era imposto. Tudo era, e depois nós construímos agrárias, né, que nós não falamos. Foi muito importante também. Para receber. Tem 52 laboratórios na agrárias. Entendeu? Lá veterinária, agronomia, biologia, os cursos lá realmente. Não, o senhor realmente tem muito a contar. Agora, eu queria voltar adiantar um pouco de novo nessa linha aí do tempo, né? A gente pensar. O senhor já estava tranquilo, já estava aposentado, já estava estava aposentado entre aspas, né? Que o senhor resolveu ser político, né? Acabou. Resolvendo por mim, eu aceitei. O senhor acabou. A vocação é mais técnica, viu? Educador. Mas mesmo no Senado, né, pai? Lá no Senado eu também fiz um trabalho bastante grande. De novo, voltado à educação, né? Qual foi? O que o senhor acha que foi o projeto mais relevante que o senhor fez durante o seu mandato? Eu fui relator, né, da reforma do ensino médio. Fiz mudanças significativas, onde você tem uma parte básica nacional comum curricular e uma parte realmente que é itinerário variáveis. Quer dizer, você pode realmente, com a nova estrutura, quando for implantado o ensino médio, com certeza nós vamos ter classificação bem melhores na avaliação PISA, né, que é a avaliação internacional. E foi a marca registrada. Foi importante que eu coloquei dentro da medida provisória que veio
da Presidente da República, mudança significativa. E nós podemos dizer que nós temos uma ótima legislação do ensino médio. Isso Então, vai não permitir, só, né? O aluno então, vai não ser só, protagonista. então, não só no nosso estado, mas também vai deixar um Para todo o legado na Brasil. educação para todo o Brasil, né? E Exatamente. na educação mais relevante, na educação tão importante que é a educação básica, no ensino médio, né? Que a gente precisa, que é Exatamente. onde a gente tem uma base mais que precisa ser olhada com mais atenção, com mais carinho, não é isso? É verdade, é isso mesmo. Aí, professor, o que eu queria. O nosso tempo está acabando já, temos aí só mais 15 minutos no máximo. E aí eu queria colocar um pouco desse novo projeto, né? Desse novo desafio que foi voltar para o ensino superior, né? Com a faculdade Insted. Como que foi? Como que se chegou a essa decisão? É que eu fiquei preocupado. Em Campo Grande tem diversas instituições de direito, de administração, diversos cursos. São cursos bons, mas não são cursos de excelência. Então eu fiquei analisando algumas instituições do INSPER, lá de São Paulo, fiquei pensando na Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC. Muitos nossos colegas que moram em Campo Grande têm filhos que estudam realmente fora de Campo Grande. Tem mais de 200 que estudam fora. Falei, por que não criar realmente uma instituição de altíssimo nível que possa ir ao encontro daquilo que esses alunos precisam, de conhecer realmente, sair já da faculdade com prática para poder realmente exercer sua atividade. Fazer o curso de alto nível, trazer ministros, conversar, como nós estamos fazendo agora. Isso, na verdade, está permitindo a gente, com o STED, fazer um curso de altíssimo nível. Eu acho que é resgatar realmente esse tipo de curso que é diferenciado. É um curso realmente para talentos, né? Pessoas que realmente desejam. E para todas as pessoas que desejam, porque lá tem acesso para todas as pessoas. Não é isso? Eu acho que é fazer uma educação voltada realmente para o estudante do século XXI, né? Porque a gente tem a mesma educação do século XX. Aquele modelo tradicional, aquele modelo informacional, conteudista. Então, hoje, como a gente tem as ferramentas digitais totalmente disponíveis, a informação chega para o aluno de diversas formas e devem chegar mesmo. Acredito muito que a tecnologia ela é uma aliada e a gente tem que usar dela. Temos que nos aproveitar das coisas boas, né? Então, você manda um conteúdo prévio para o aluno, ele já pode ler, ele tem acesso da casa dele a um artigo científico, a um podcast, a um vídeo, e isso vai fazer com que ele, né, já tenha já adquira, tenha essa informação, e quando ele vier para a sala de aula, ele vai para fazer pesquisas com o professor vai dar um estudo de casos para ele, vai dar um projeto para ele, desenvolver um projeto em grupo, de forma com que aquela informação que ele viu previamente da casa dele tenha um significado prático. Isso é fundamental, que a informação tenha um significado na vida prática dele. Aí sim, ele vai ter o conhecimento, né? Vai ter um aprendizado, porque o foco nosso do STED, e o que a gente está buscando com essa educação superior, por isso que nós voltamos, é que o foco seja no aprendizado. Deixa de ser no ensinar e passa a ser efetivamente no aprender, né? E eu acho que é fundamental a gente desenvolver essas outras habilidades, né, que são fundamentais para o profissional do século XXI, que é o quê? Saber trabalhar em equipe, resiliência, uma coisa que nós estamos tendo que ter agora, olha esse período que nós estamos vivendo, né? Empatia. Então, são fundamentais, essas soft skills são fundamentais para o nosso profissional desse século XXI, né? Então, a gente vem no STED para ter essa educação disruptiva, né? Isso já acontece há muito tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, nos países que são referências em educação, em crescimento, né, de PIB. Por exemplo, a gente tem Singapura, Coreia, né? Então, a gente também tem que fazer a diferença aqui. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, foi com esse propósito que a gente voltou para a educação superior para fazer um curso diferente. Está correto. É um curso diferenciado, onde o aluno é protagonista. Eu acho que é fundamental isso. E ele possa, na verdade, aprofundar cada vez mais no seu conhecimento. Trabalhando muito com filosofia do direito também é importante, para que ele entenda os porquês das coisas. E ele pode, na verdade, sair. Eu sempre uso esse termo. É a metacognição.
O aluno tem que aprender a aprender. Nós temos que saber qual é o mecanismo que faz o aluno aprender. Tem aluno que lê com facilidade e ele consegue assimilar. Tem outros que precisam estar pegando na massa. Quer dizer, cada um tem uma forma, tem um DNA. Agora, é importante que o aluno descubra a forma. Porque, na verdade, nós temos que ter, sabe o quê, Fernando? É educação continuada. Jamais o aluno deve deixar de estudar, deve deixar de aprender. Nós aprendemos em todas as circunstâncias. E hoje, nós, com um pequeno iPhone, nós temos tudo. Nós temos todas as informações que nós quisermos, e todas elas são gratuitas e são instantâneas. Então, você não precisa mais de nada. Qualquer Isso aqui, momento, qualquer lugar, né, em qualquer momento, qualquer lugar. Isso aqui substitui qualquer dicionário, qualquer coisa. Está tudo aqui. Quem tem o iPhone, né, ele realmente tem todas as informações que ele deseja. Ele realmente sabendo trabalhar, ele pode ter tudo ao seu alcance. Por isso que o aprender a aprender é fundamental. Né? É verdade. E é o conceito, né, as pessoas terem muito em mente o conceito do lifelong learning, que é exatamente isso. É você estar sempre aprendendo, estar sempre buscando. A gente não pode parar de aprender nunca. Todo dia é dia de aprender uma coisa nova, né? Quantos aprendizados nós tivemos nesse período de pandemia? Tivemos que nos apropriar de toda essa tecnologia. Né? Acho que coisas que demorariam uns 3 anos para aprender, aprendemos aí em 3 semanas. Né? Então, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Esse lifelong learning, eu acho que tem que existir realmente para todas as pessoas. Se eu pudesse deixar um recado, né? Seria isso, que o aprendizado contínuo é fundamental. A gente imagina só um profissional que se formou há 10 anos atrás, né? Ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar fazendo curso de formação continuada, ele tem que fazer uma pós-graduação, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, de forma formal, que é na faculdade, universidade, ou de forma informal, através de vídeos que você pode ver da sua casa, hoje inúmeras opções que nós temos. Até vou me permitir dizer que o senador Cristóvão Buarque, ele infelizmente não ganhou para senador em Brasília, ele dizia que todo o diploma devia ter tempo de validade. A pessoa terminou engenharia, depois de 5 anos, vence a validade. Ele tem que fazer uma avaliação para ver se realmente ele está atualizado. Acho até que ele tem razão, viu? Mas hoje o pessoal está entendendo que, como a Neca falou, ele dá continuidade realmente à sua formação, né, Neca? Sempre estudando. Porque todos e a eles professora Marina, a professora Marina que está conosco, lembrando das soft skills, né, Neca? O que são as soft skills para o pessoal que não está tão acostumado com esse termo? O que é isso? Essas habilidades socioemocionais são habilidades socioemocionais que, na verdade, hoje são fundamentais para esse profissional do século XXI. Então, é fundamental que a gente faça com que o aluno tenha a empatia, resiliência, desenvolva o senso crítico, né? Saiba trabalhar em equipe. Então, todas essas habilidades emocionais, socioemocionais, né? Não são habilidades técnicas, mas é fundamental que elas sejam desenvolvidas hoje. Né? Tem até estudos comprovados que universidades lá, empresas do Vale do Silício, quando vão contratar, eles valorizam muito essas soft skills. Né? E tem pesquisas também que dizem que a pessoa ela tem uma capacidade técnica muito maior quando tem essas soft skills bem desenvolvidas. Né? Eu acho que é exatamente isso que a gente está procurando fazer. Eu acho que quando a gente fala em voltar para a educação, voltar para o ensino superior, sem dúvida nenhuma, o professor Pedro é uma grande referência para a gente, é um grande, quem nos entusiasma. Muitas vezes, às vezes a gente se sente desanimado. O senhor sempre é um grande, é o nosso grande pilar aí, nunca nos deixa desanimar. Mesmo quando a gente acha que o caminho é difícil, o senhor fala, difícil fui eu que comecei com negativo, vocês estão muito vocês estão começando muito melhor. Então, olhando para o senhor, pensando nessa história, realmente a gente não pode nem por um minuto esmorecer. O senhor teve aí... É importante mostrar isso para os nossos acadêmicos. É fundamental o estudante não desmerecer hipótese alguma. Em momento algum, é fundamental que ele dê continuidade normalmente seu estudo em casa e de uma forma ou de outra, porque ele possa, na verdade, dar continuidade. Muita determinação nesse período, né, que nós estamos vivendo. Sabemos que não é fácil, mas que a gente persista, tenha fé, né, e muita resiliência, que tudo isso vai passar.
Exatamente isso. Bom, eu queria agradecer a todos que participaram, a todos que mandaram mensagem aqui. Nosso tempo está se esgotando, então antes da gente terminar de uma forma abrupta aqui, ou na verdade o Instagram terminar por nós. Obrigada, gente. Quero agradecer também de coração a participação de cada um de vocês, estudantes, professores, amigos, familiares, todos que estão nos assistindo. Eu também quero agradecer a todos pela oportunidade, dizer que é um prazer muito grande revê-los. Já estava morrendo de saudade, tá? E agradecer em especial a Júlia e a Ana Beatriz, minhas filhas, que nos acompanharam hoje também, meus sobrinhos também. Adorei. O professor Rui Celso está mandando um abraço aqui, falando da metodologia. Ele é meu grande, viu? O timoneiro, ele me ajudou muito no curso de Direito, uma pessoa idônea, competente, capaz, que eu tenho o maior respeito e admiração por ele. Viu? Nós estamos muito felizes que está conosco agora. É bacana, está conosco. E ele só está conosco graças ao senhor, viu, seu Pedro? Que eu tenho que, o carinho que ele tem, sempre o respeito que o senhor sempre demonstrou com todos os docentes. Eu acho que essa característica traz, quando a gente pensa em voltar a trabalhar no ensino superior, a gente é extremamente bem recebido por todos os docentes, por esse respeito que o senhor sempre teve com o profissional, com o professor, pelo fato do senhor ser um professor. Eu acho que essa é a grande diferença entre ser um empreendedor na educação e ser um empreendedor da educação, né? Então, isso aí é uma coisa que eu sempre admirei muito no senhor, trabalhei já com o senhor, apesar até pelos laços familiares, né? Eu pude perceber essa diferença muito grande entre um professor empreendedor e empreendedores na educação, né? Então, queria deixar registrado aqui a minha admiração pessoal pela história que o senhor construiu, né? E dizer que a gente realmente a NECA acaba tendo uma responsabilidade muito grande em estar conduzindo essa história toda aí pela frente. Era isso, gente. Eu só isso porque tenho vocês dois do meu lado. Que nada. Eu queria agradecer a todos que participaram conosco, que interagiram. Como a NECA falou, foi um bate-papo familiar. Muito agradável, muito agradável. E a gente está terminando aqui. Eu queria deixar a todos o nosso boa noite e agradecer o tempo de vocês. A gente sabe que, como a NECA falou, são muitas lives, tem muita gente que não aguenta mais participar, né, de lives, e a gente gostaria de agradecer realmente esse tempo e esse carinho que muitos demonstraram aqui através das mensagens, através das interações, tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, obrigado, gente. Tchau, tchau.